Olá, muito bem-vindos ao programa Seu Bolso. Meu nome é Luciano Simões, sou economista e gostaria de apresentar para vocês dicas de economia. Vamos sempre no nosso programa falar a respeito do que está acontecendo e fazer um overview, uma visão geral de bolsa, dólar, economia e também o que vai acontecer diretamente ou os impactos no seu bolso. Venha comigo, seja muito bem-vindo e que todas as informações que você tiver aqui, pode comentar nas nossas redes sociais, deixe ali o seu comentário, a sua curtida e com certeza compartilhe, porque vai ajudar muita gente com as informações que nós iremos trazer. Primeiramente, hoje vamos falar de como está o mercado da Bolsa de Valores. Produção, põe para mim aqui, olha só. Esse gráfico, para você que está vindo pela primeira vez, vamos lá, devagarzinho eu te explico, e você sempre vai acompanhando o nosso programa e entendendo a dinâmica do mercado financeiro. O que isso vai impactar no seu bolso? Primeiramente, esse é o mercado Ibovespa, um dos indicadores da Bolsa Brasileira. O indicador, o Ibovespa, como vocês estão vendo aqui, tem essa forma um pouco diferente para quem não está acostumado, mas eu já vou explicar para vocês. Imagine, meu querido cliente, que essa situação ele é um termômetro. A Bolsa de Valores sobe e desce, mas quem é a Bolsa de Valores? São todas as empresas que estão dentro da Bolsa com os seus preços variando. Então, quando a gente olha para esse gráfico, identificando que, por exemplo, olha, o verdinho subiu, significa que a Bolsa está subindo, o que eu comprei valorizou. Agora, pasmem, olha só o que está acontecendo. Se eu pegar aqui, ó, 2 do 10, onde a bolsa que estava lá em cima começou a cair a semana toda. Hoje é dia 5 e eu estou mostrando para vocês aqui que nesse formato a bolsa, desde o começo do mês, agora de outubro, já vem infelizmente caindo. E qual o impacto disso para o seu bolso? Se você é investidor, está olhando as suas ações, desvalorizar. Meu Deus, o que eu devo fazer? Atenção, investidor! Não olhe com os olhos do que a gente costuma dizer, aquele olho, preocupado. Atenção, dica aqui, quando a bolsa está mais para baixo, como a gente está olhando, você tem a oportunidade de comprar barato. É isso aí. O que a gente imagina que será xepa, né? A hora que a bolsa cai, você tem oportunidade de comprar ações boas, de boas empresas, por um preço menor. Isso é a visão mais básica do que é o movimento do mercado. Agora vamos entender. Já sabemos que esse é o gráfico do Ibovespa, que está vindo aqui desde a virada do mês, numa vertente de queda, infelizmente, e hoje ainda, enquanto eu estou aqui gravando para vocês, está acontecendo mais uma quedinha, mas não se preocupem. Esse é o reflexo que o mercado observa sobre o contexto da economia. Então, quando a gente olha para isso, tem que entender, poxa, é uma oportunidade de investimento? Com certeza. Vem comigo que a gente vai explicar um pouquinho mais e no decorrer dos nossos programas, a gente sempre vai falar um pouquinho sobre o Ibovespa e por que, já para a gente fechar o quadro aqui, por que ela está caindo? Infelizmente, o que está acontecendo é uma dinâmica externa. Lá fora, eu já vou pôr os detalhes para você aqui, lá fora está acontecendo algumas questões com os Estados Unidos e isso reflete na nossa Bolsa Brasileira. Então, olha só, dica novamente, toda vez que lá fora eu tenho uma situação muito boa, aqui acompanha. E lá fora, se tiver em crise, aqui cai. Entendeu? Percebeu como é que funciona? Isso é a dinâmica do mercado brasileiro. Quando eu tenho, infelizmente, desde o começo do mês, uma queda da bolsa, posso dizer que lá fora também as coisas não estão boas. Aqui a gente tem um pouquinho de culpa? Tem. Infelizmente, o contexto fiscal brasileiro, o governo está ali sem conseguir fechar as contas. Estamos já em outubro e as contas até dezembro não tem uma boa previsão de fechar. O menor prejuízo possível já estão sendo ali avaliadas, nas questões do Senado, na Câmara, sobre todas as pautas de arrecadação. O imposto brasileiro, se não conseguir cobrir todas as contas do governo, ainda podemos ter mais um pouquinho de queda no mercado acionário. Agora vamos falar um pouquinho de dólar. E por
você está observando o seguinte, o dólar ele reflete em tudo que você precisa. Acordou de manhã, foi tomar o seu cafezinho, o preço do pão, você sabia que é dolarizado? Então vamos aqui, põe no gráfico para mim a relação agora do dólar. O dólar, pessoal, nesse momento, e olha de novo como está a condição. Virada do mês, dia 29, dia 2/10, virou o mês de outubro, o dólar subiu. E ó, quanto estava o patamar? Aqui, ó, parâmetro dos R$ 5 um dólar. A relação cambial brasileira, ela tem uma referência direta com o mercado interno e externo. Afinal, o câmbio ele é uma relação entre as duas moedas, o real e o dólar. E o dólar pertence a quem? Ao nosso querido Estados Unidos, que nesse momento, hoje, inclusive, dia 5, enquanto eu estou gravando para vocês, o que está acontecendo? Foi divulgado, agora de manhã, um relatório de empregabilidade. Vamos falar de forma mais simples, como que está a quantidade de emprego nos Estados Unidos? Mês a mês é informado e avaliado ali pelas as principais empresas de pesquisa e divulgado os informes sobre a empregabilidade americana. E olha só, nesse momento os Estados Unidos está com muito mais emprego do que ele estimava. Agora, presta atenção. Eu acabei de falar para você, peraí, se você falou que quando tá bom lá, tá bom aqui, como é que a nossa bolsa então caiu? Olha só a questão econômica que eu vou destrinchar para você. Quando a gente tem um mercado americano que nesse momento está com muito emprego, no último mês mais pessoas conseguiram emprego. Isso é bom? É. Mas como funciona a dinâmica da economia? Quando mais pessoas conseguem emprego, eu tenho mais dinheiro na praça. Mais pessoas com dinheiro, mais pessoas comprando. Mais pessoas comprando, eu ponho uma pressão sobre o preço. Que aqui no Brasil a gente conhece muito bem e a gente chama de inflação. Então, olha só a preocupação do mercado americano. Olha que loucura. Quando a gente tem, nesse momento, mais pessoas trabalhando, eu posso ter um indício de uma maior inflação. E agora? O mercado americano, o Federal Reserve, que está ali sobre a determinação, como se fosse o Banco Central americano, está ali num dilema. Se mais pessoas estão trabalhando, significa então que é possível uma maior condição de inflação. O preço dos produtos americanos vai aumentar. E para controlar o preço, como que faz aqui também no Brasil, a gente faz o quê? Ou melhor, o que eles vão fazer lá? Aumentar os juros. E aí, o que isso tem a ver com essa condição do dólar? Simples. Imagina que você é um investidor, você tem um bom dinheirinho. Você colocaria o seu patrimônio no mercado americano com juros subindo ou ainda olharia para o Brasil com os juros descendo? Entendeu o que está acontecendo? Nesse momento, pessoal, agora em outubro, o mercado americano, economia base, mercado de trabalho, as pessoas trabalhando e gastando, ele está indo em pujança, só que levando junto um preço maior, ou seja, a inflação. O mercado americano então olha para essa inflação e fala, opa, para controlar essa inflação vou ter que subir os juros. Agora, os juros, ele serve para quê? Os juros é quanto você, quando olha aqui, por exemplo, para o Tesouro Direto, você olha, poxa, o Tesouro Direto eu vou investir, tem bons juros e eu quero comprar esse título. Entendeu? Então, se o juros está gordinho, você quer investir. Agora, olha só o fechamento. Se o juros americano atualmente está com a pretensão de subir, o que vai acontecer? Os investidores vão olhar para o mercado americano com mais carinho e falar, opa, eu vou levar então o meu dinheiro para o exterior e vou investir nos títulos que o governo americano vai subir os juros. Então, quando sobe, você também ganha se estiver investindo. E o que isso tem a ver com o nosso querido dólar? Simples. A relação da moeda, ela está diretamente atrelada ao conceito de tamanhos e conjunturas do que eu tenho de moeda no meu país. Simplificando, vamos lá. Olha só, dica de câmbio para você que está começando a olhar um pouco para isso. Toda vez que eu tenho muito de uma coisa, ela não desvaloriza?
E toda vez que eu tenho pouco de uma coisa, ela, opa, é raro, então ela valoriza. Imagine isso na quantidade de dólar que eu tenho no Brasil. Investidores, balança comercial, uma série de coisas que vêm para o Brasil em dólar, deixam o nosso cofrinho com mais dólar. Quanto mais dólar eu tenho, o dólar fica barato. É simples a relação. Agora, o porquê olhamos para o dólar desde o dia 29 subindo? E, infelizmente, é o que eu acabei de explicar. A economia americana, nesse momento, está com a projeção de subida de juros. Então, quem estava aqui no Brasil olhando para os Estados Unidos, começou a tirar o seu dólar do Brasil e mandar para os Estados Unidos. A saída de dólar faz o dólar, já que vai se tornar raro, a saída dele do Brasil para os Estados Unidos, seja investindo ou seja, né, fazendo ali o que for, mas a saída dele torna a moeda rara e, consequentemente, mais cara. A gente saiu num patamar de R$5 agora na virada do mês para 5,21 e de repente, né, possa chegar, e aí eu quero a comunicação direta com vocês aqui. Aproveite sempre esse momento. Vou deixar aqui uma enquete. Fala para mim, atenção. O dólar que hoje está na faixa de 5,20, você imagina que vai chegar a quanto até o final desse ano? Coloque aqui para mim nos comentários ou mande aí a sua sugestão. Vai chegar a quanto o dólar no Brasil? Meu Deus do céu! Bom, pessoal, o dólar ele tem essa relação e ele, como eu falei no começo, ele impacta o nosso dia a dia. Seja porque as coisas que a gente compra têm um grau de importação e o que a gente precisa, por exemplo, a farinha do pão que é importada, ela acaba ficando mais cara. Então, podemos ter uma pequena inflação no Brasil porque o dólar está caro? Sim, podemos. Mas eu vou deixar isso para um outro programa e a gente explica melhor. Vamos agora fazer o nosso giro de notícias. Sim, é uma parte do nosso programa onde a gente comenta um pouco sobre a situação Brasil ou, olhando um pouco mais para o seu bolso, questões que vão na prática ajudar você. Bom, uma das notícias que eu trouxe para vocês, a ONU, olha só, a ONU falou, economia mundial desacelera e Brasil cresce acima da média. Diretamente das Nações Unidas, um órgão muito importante que sempre faz avaliações em cima, né, da América Latina, dos países, e ela olhou com mais carinho recentemente para o Brasil, observando que, olha, o mundo está devagarzinho. Infelizmente, ainda temos as questões da guerra, situações na China, aquela situação geopolítica ali com o Putin, mas, independente disso, o nosso querido Brasil vem numa pegada acima da média. Agora, me pergunto, por que será? E eu mesmo respondo para você, olha só, o Brasil, pessoal, tem uma condição de exportação muito boa. Nós temos safra, soja, milho, o que você pensar, implantando aqui, a coisa acontece. E essa exportação, esse volume de exportação, ele faz o giro econômico do país melhorar. Então, agora, a gente já está no modelo de safras que vai até o final do ano gerar uma possibilidade de crescimento, inclusive, do nosso PIB. Essa palavrinha que vez ou outra vocês veem aí, nada mais é do que Produto Interno Bruto. O PIB, que vai demonstrar o crescimento, né? Por isso que a ONU está falando que o Brasil está crescendo acima da média, né? É um dos olhares ali que a gente precisa ficar atento. Se o Brasil tem possibilidade de crescer, opa, isso é bom. Crescimento, a gente está falando de abertura de empresa, né? Geração de emprego, renda, carteira assinada, oportunidades de negócio, tudo de bom. Mas vamos falar diretamente. O que vai trazer e está acima da média? O Brasil, neste momento, depende do agronegócio. Cuidado, você que é da área de serviços e olhar essa notícia e falar, então vai ser só maravilhas? Não, muita calma. Acompanhe o nosso programa para falar diretamente das notícias que impactam o seu bolso. Gente, vamos agora para a próxima notícia que eu achei incrível para todos vocês. Presidente Lula sanciona na íntegra o Desenrola Brasil. O Desenrola Brasil, um dos programas, e aqui a gente não tem
problema de falar de A ou de B, esquerda, direita. Economia é uma vertente super prática do que vai acontecer ou que está por acontecer. E a gente aqui coloca todos os detalhes para vocês, explicando tintim por tintim. E atenção, presta atenção, vamos falar agora de dívida. Você que tem dívida, presta atenção nessa parte que o programa do Desenrola Brasil vai ajudar você. Olha só. Então, como que vai funcionar? Eu tive dando uma lida sobre o programa e o governo federal fez ali, né, junto às questões, né, dos demais bancos, um programa onde a identificação das pessoas, olha só, quem ganha até 2 salários mínimos, tá? Presta bem atenção, não é para todo mundo, tá? Mas quem ganha até 2 salários mínimos e tem atualmente uma dívida de até R$ 5.000, vai poder, fresquinho agora para vocês, hein? Ainda nem foi lançado, possivelmente na próxima semana, diz o governo que já vai lançar a plataforma do Desenrola Brasil. Então o que você já pode fazer para conseguir ter acesso a olhar para suas dívidas com mais carinho e até parcelar? E eu, como economista, vou dizer, a condição que estão fazendo no programa, pessoal, realmente é boa. 60 meses com juros de 1,99. Em se tratando de juros comparado com um cheque especial, um cartão de crédito, né, e outros juros que a gente tem por aí, esses juros de 1,99 até que não está ruim. E o parcelamento até 60 vai fazer, aquela possibilidade de uma parcela pequenininha. Então, olha só, olhar o programa Desenrola Brasil com mais carinho, você que está nos acompanhando e tem ali até 2 salários mínimos e está no CAD único, tá? No cadastro único ali, você também já pode ter acesso quando liberar a plataforma, possivelmente nessa próxima semana, quando você olhar ali e cadastrar. Agora, uma informação importante. Foca em mim aqui, olha lá. Quando você entrar no cadastramento, né, do Desenrola Brasil, o programa do governo vai exigir de você que você tenha a chamada conta Gov. Puxa, Luciano, mas o que é essa conta Gov? Vem comigo que eu te explico. A conta Gov, pessoal, é uma conta em que o governo colocou à disposição de todos os cidadãos para acesso aos programas do governo. Mas que programas? Só programa social? Não, é todos. Eu estou falando às vezes de um Renavan, né, de você ver ali a sua CNH, um imposto de renda, né, uma certidão negativa. Então, ele é uma conta, e atenção, gratuita, tá? Não tem que pagar nada. Por favor, acompanhe o nosso programa aqui que eu já falo a real para você. Não vai me cair em golpe, por favor. O programa do Desenrola Brasil, que depende de você ter acesso à conta eGov, tá? Pode depois digitar, procurar aí, conta eGov, G-O-V, tá? Essa conta todo cidadão brasileiro pode ter. Então você abre lá, se cadastra, tudo no seu celular mesmo, põe ali seu CPF, vai pôr alguns dados pessoais, fazer às vezes até uma biometria facial, né? Tirar aquela fotinha com o celular e depois você vai ter acesso aos seus dados básicos na conta eGov. Isso é um pré-requisito a mais para você ter acesso ao programa Desenrola Brasil. Agora uma dica que eu queria dar a todos vocês. Foca em mim aqui, olha só. O que você vai fazer antes de já aceitar as propostas que tem aqui? Uma das condições mais importantes para você que tem dívida, olha só, quanto você realmente pode pagar? Essa é a pergunta inicial, pessoal. Agora eu falo como economista para você. Olhe para as suas finanças, organize as suas contas. Olhou ali quanto eu ganho, quanto eu pago, água, luz, escola das crianças, Uber, o que você tiver ali de despesa, coloca, nem que seja na ponta do lápis. E ali você fala, opa, tá sobrando. Se tiver sobrando, é esse o valor que você poderá fazer de parcelamento no programa. Agora, poxa, Luciano, eu fiz aqui minhas continhas, mas não está sobrando nada. Então, eu não indico que você aceite essa condição, porque dívida da dívida é a pior delas. Então, se você olhar para suas contas, fazer um controle, saber onde você pode cortar, diminuir e chegar num valor que consiga por mês, pelo menos, pagar essa continha aqui do parcelamento,
você aí sim terá o seu nome limpo de volta e as possibilidades se abrirão novamente. Nome limpo, cartão de crédito, possibilidades de ter financiamento, compra de casa, carro, e aí a vida segue novamente, não é verdade? Pessoal, encerrando aqui, volta pro Logo, nosso programa Seu Bolso, comigo, Luciano Simões, economista, sempre trazendo para você uma visão geral da economia, o que está acontecendo aí fora, o que está acontecendo nos mercados, como é que vai impactar e notícias sempre quentinhas para você olhar com carinho para o seu bolso. Conte com a gente, faça o seu comentário, deixe aqui o seu like, se inscreva também no nosso canal, compartilhe essas informações com as pessoas que você sabe que com certeza vão ser impactadas ou que podem de repente ter uma oportunidade de limpar o nome. Estamos semanalmente aqui trazendo para você informações a respeito da economia. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.